Esse vídeo é para você que já se deparou com um cristão, uma pessoa que se diz cristã e acabou fazendo algum tipo de coisa que te deixou triste, falou mal, esbravejou, acabou te decepcionando de algum modo e consequentemente você atribuiu isso à Igreja de Cristo e ao cristianismo talvez. Eu quero que os irmãos entendam, você que às vezes é ateu, às vezes tem outra fé e que vem aquela concepção falsa do cristianismo sobre as pessoas serem perfeitas, que o cristão ele é perfeito, você vê ali o público evangélico, as mulheres com vestidos longos, os homens engravatados, não sei o quê. E aí você vê notícias lá, tá o cara desviando dinheiro, tá uma série de corrupções ocorrendo por trás dos panos, por baixo dos panos. E aqui eu quero deixar uma coisa clara. Cristo deve ser distinguido dos seus seguidores, tá? Nós somos o corpo, sim, da igreja, como Jesus é a cabeça, porém, do contrário de Jesus, nós somos pecadores. A palavra santos, que é utilizada diversas vezes de uma maneira errônea, as pessoas não sabem o significado dessa palavra e eu reafirmo diversas vezes ao longo dos meus vídeos. Santo não é uma pessoa perfeita. Isso virou um sinônimo de perfeição, mas não. Santo simplesmente quer dizer que é uma pessoa separada para Deus, que tenta viver para Deus e seguir a Deus, fugindo do mundo, das coisas mundanas, das imoralidades, roubos, assassinatos, enfim, de tudo aquilo que permeia as nossas sociedades. E então, a partir dessa concepção errada, a gente nota que, às vezes, quando o cristão decepciona alguém, é muito maior do que uma pessoa que não se dizia cristã. Parece que o ódio é menor com relação àquilo. E, de certo modo, tem razão, porque aquela pessoa encontrou a verdade, aquele cristão. Mas aqui eu trago um compilado de versículos para você tentar entender um pouco melhor o cristianismo e, de graça, aí já receber uma pequena aula de teologia, talvez a primeira que você já acabou tendo acesso. E aí a gente tem, talvez, um dos versículos mais importantes quando se fala em santificação. A gente tem a primeira carta de Pedro, do 1:15 ao 16, que está escrito assim: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, a partir daí, se você interpreta com olhos de santo igual a perfeição, você já acaba entendendo errado. Mas a ideia é que tudo que se refere ao mundo deve ser abandonado, bem como eu falei antes: imoralidades, o roubo, falar mal dos irmãos, o agir de modo impensado, entrar em conversas erradas, pensar de modo errado. Tudo isso é uma luta constante do cristão contra o pecado. E aí eu entro com um versículo que vai fazer você entender direito o tema desse vídeo. Porque Paulo fala lá em Romanos 7, do 18 ao 20, o seguinte: o querer o bem está em mim, porém não o realizar. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, este continuo praticando. Então, o cristão, qual que é a filosofia central de nós? Nós não somos perfeitos, nós somos errôneos e fadados a pecar como todo ser humano. A diferença é que a gente não peca de modo proposital e constantemente vivendo no pecado, conforme a gente chama. O cristão, ele tropeça. Então, eu sou suscetível a pecar, eu esbravejo, eu acabo perdendo a paciência, eu acabo falando palavras que eu não deveria, eu acabo tendo pensamentos invadindo a minha cabeça que eu não deveria, eu não ajo às vezes quando eu devo agir, mas eu não faço isso de modo proposital e eu não torno isso uma coisa corriqueira. Essa é a diferença da pessoa mundana para a pessoa cristã. A pessoa cristã, após fazer uma ação dessa, ela se sente extremamente culpada, ela se sente extremamente mal, ela sente um remorso grande que talvez a pessoa mundana não sentisse. Então, o cristão, ele busca viver em santidade, viver de modo separado, e o pecado infelizmente habitou em todos nós, está dentro de todos nós, e vira e mexe o cristão vai pecar. Mas se você é cristão, eu espero que você peque por tropeços e não como algo já pensado e algo que faz parte do teu dia a dia. Então essa acaba sendo uma carta aberta para todas as pessoas que não são cristãs e que podem ter se decepcionado com o cristianismo através de exemplos ruins de cristãos. Saiba, nós somos ruins, nós somos criaturas que precisam da graça de Deus, pecamos bem como todo outro ser humano, mas a gente tenta acertar, a gente tenta seguir o que está na Bíblia, o que Deus falou, o que nosso mestre ordenou para nós: dar a outra face, perdoar ao irmão, orar pelos inimigos, amar uns aos outros como Deus nos amou e, acima de tudo, louvar a Deus, seguir a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas.